Olá, mulher! Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Você Sem Dor, programa especial Você Sem Dor. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e aqui na internet eu ajudo as mulheres que sentem dores no corpo a terem uma vida sem dor, a iniciarem essa jornada de uma vida sem dor e com muito mais qualidade de vida. E hoje, na nossa live, vamos falar sobre como não perder a autonomia, como não perder a mobilidade. Mas antes da gente começar a nossa live aqui, você já sabe, dá like aqui na live, clica 2 vezes se você está me vendo no Instagram. E se você está me assistindo pelo Facebook ou então pelo YouTube, é só você clicar no joinha, clicar em curtir, porque aí você começa a receber mais ainda o meu conteúdo toda vez que eu estou ao vivo aqui nas redes sociais. O Instagram, o Facebook e o YouTube vão entregar mais o meu conteúdo para você e também vão passar para mais pessoas que precisam saber de todas essas informações que eu vou compartilhar com você aqui hoje. E eu quero saber, você que está aqui, boa noite Rosa, boa noite Maura, boa noite Francisca, vocês que estão chegando aqui nessa live de hoje, eu quero saber se alguém aí já está enfrentando algum problema de falta de mobilidade. Se você está percebendo que algum movimento no seu dia a dia já não está como ele estava antes, se você percebe que hoje em dia está mais difícil de fazer os afazeres do dia a dia. Porque o que é de fato a perda da mobilidade, né? A perda da autonomia? Por que ela acontece? O que é isso? Vamos entender um pouquinho. Todas as vezes que você se sente prejudicada, que você tem alguma dificuldade em enfrentar alguma coisa que você sempre fez aí no seu dia a dia, tranquilinho, alguma função, cuidar da tua casa ou no teu trabalho, alguma coisa que você sempre esteve acostumada a fazer. Quando você vai ficando com os movimentos mais diminuídos em qualquer uma das articulações do seu corpo, isso quer dizer que você está com uma perda de mobilidade. Então, por exemplo, se hoje em dia você está com uma dificuldade de se agachar, isso já é uma perda de mobilidade. Se você está com dificuldade de fazer uma caminhada, por exemplo, de caminhar a longas distâncias, já é uma falta de mobilidade. Principalmente quando você tem um desses sintomas, né? Dificuldade de levantar o braço até o máximo que ele precisa, dificuldade na hora de carregar suas próprias compras de supermercado, por exemplo, ou de ficar em determinadas posições durante bastante tempo, né? Quem aí sente desconforto quando passa muito tempo em pé, quando passa muito tempo sentada, começa a sentir essa dificuldade. E por que isso é preocupante? Por que essa falta da mobilidade ela é muito importante? Porque, de maneira geral, o nosso corpo, quando ele vai envelhecendo, quando a gente vai passando ali dos 50, 60, 70 anos, a gente tem que continuar, né? O que a gente mais espera, o que a gente mais quer é que a gente tenha uma vida de qualidade, que a gente continue realizando as tarefas do nosso dia a dia, né? Que a gente continue fazendo tudo normal e ainda assim tendo uma qualidade de vida. É ou não é? Esse é o grande objetivo de todo mundo. Agora, tem várias mudanças que o nosso corpo ele passa devido à entrada ali dos 50 anos, mulheres passando ali pelo ciclo ali de menopausa, né, entrando na menopausa, próxima da menopausa, começam já a acontecer algumas mudanças mais importantes. A realidade é que o corpo de todo mundo muda, né? A gente muda por completo desde o momento que a gente nasceu, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente tem essas mudanças acontecendo a todo tempo. Agora, quando se fala de mobilidade, algumas pessoas na faixa dos 50, 60 anos já começam a perceber
que elas demoram mais tempo para realizar algumas tarefas do dia a dia que antes elas conseguiam fazer com mais facilidade. Isso está acontecendo com você? Conta aqui para mim. Isso pode acontecer por você ter tido algum trauma, alguma patologia, por conta de alguma dor que você sente, então você já vai fazendo os movimentos ali meio devagarinho, meio prestando muita atenção, com todo cuidado, ou porque tem algumas coisas que vão acontecendo no nosso corpo. A Lucelena comentou aqui, ó, eu não posso caminhar, me sinto desequilibrada. Ah lá, a Pipi falou também, ó, comigo acontece. Então, a gente vai chegar lá. Vamos entender primeiro quais são os sinais que você tem que perceber, tá? Para você já fazer aí uma autoavaliação de você mesma, de como tá o seu corpo nesse momento e se você está enfrentando alguns desses sinais que eu vou falar aqui agora. Por quê? É importante que quanto mais a gente sabe, é igual, gente, quando, claro, né, ninguém gosta de ficar doente, mas é igual quando você descobre que você tem alguma coisa no começo. É muito mais fácil de você consertar, de você arrumar, do que você deixar o tempo passar e aquele problema se alastrar, não é mesmo? Então, assim também acontece com esses sinais que o corpo vai dando, só que às vezes a gente não tem essa consciência. Então, aqui a gente vai se avaliar aqui, você vai se avaliar aqui comigo, e aí você vai fazer isso com consciência para você reparar nesses sinais que eles vão te ajudar muito para que você previna problemas futuros, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. Se você tá vendo que você tá com menos força para realizar suas tarefas do dia a dia. Vanessa, em que momentos? Desde o momento que você vai se levantar de uma cadeira. Depois você pode até fazer o teste aí. Quanto tempo você leva para levantar de uma cadeira, andar uns 10 passos e voltar para a cadeira de novo, tá? Existe esse teste aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live depois um dia, a gente faz junto um teste. Mas esse é um grande indício. Tem muitas mulheres que começam a apresentar esses pequenos sinais. Então, se você, hoje em dia, todo mundo que está aqui na live hoje, comenta aqui para mim. Você consegue levantar de uma cadeira e sentar numa cadeira sem despencar, tá? Não vale despencar. Eu brinco com as minhas alunas lá do MPO que não pode despencar. E é isso mesmo. Você consegue levantar da cadeira e sentar na cadeira com as mãos assim, ó, com os braços assim, ó, sem precisar segurar, com o braço como se fosse aquela... Gênio é um gênio? Lembra disso, gente? Gênio é um gênio. Então, tenta aí, conta aqui pra mim. Você faz isso fácil ou para você é difícil fazer isso? Outra coisa, né? Quando você vai, por exemplo, você vai no supermercado. Aí você vai lá sozinha no supermercado e aí você faz aquela compra do mês. Aí você volta cheia de sacola, assim. Você tem que trazer sacolinha por sacolinha, não aguenta carregar muito peso. Como que é essa questão da força do braço para você? Outra coisa, subir escada, descer escada. Esses movimentos de subir uma escada, descer uma escada, você consegue fazer com facilidade? Porque se você não consegue, é sinal de que sua força também está afetada. Tem mulher, por exemplo, né? Eu já tive exemplo de aluna no MPO que contou para mim assim, que a grande dificuldade era de manhã na hora de usar o banheiro, por exemplo. Toda vez que ia no banheiro, na hora que ia sentar no vaso, na hora que ia levantar, não tinha força nas pernas. Tinha perdido a força das pernas para fazer esse movimento de sentar e levantar, né? Normalmente o vaso sanitário é um pouquinho mais baixo do que cadeira. E aí, você tem dificuldade de fazer isso? Agachar. Se você agacha no chão, você consegue levantar sem ajuda?
Se você respondeu que sim para uma ou para mais dessas perguntas que eu fiz para você agora, isso significa que você já está com uma diminuição de força. Porque o normal, e não tem essa, mas é porque eu tenho 70 anos, mas é porque eu tenho artrose, mas é... Porque a gente vai arrumar, gente, nosso cérebro ele é bom demais para buscar alguma desculpa para falar pra gente que a gente não consegue fazer uma coisa por conta de tal motivo, tá? E não tô falando que você gosta de dar desculpa, nem nada disso, mas é que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Vem sem pensar. Então, quanto menos você tem força para realizar essas coisas que você acaba fazendo no seu dia a dia, que se eu te falar, aqui só te perguntei de coisas comuns, né? Não perguntei de nada mirabolante. Só perguntei de coisas da rotina normal. Levantar de uma cadeira, caminhar, subir uma escada, sentar no vaso sanitário, levantar sem ajuda, agachar, né? Levantar, segurar as compras do supermercado. São coisas que a gente faz normalmente. Só que isso já quer dizer o quê? Que você está com menos musculatura trabalhando ao seu favor. E quando você tem já na faixa ali dos 50 anos, que a mulher entra na menopausa, a gente já começa a entrar num processo de sarcopenia, que é quando você vai trocando a sua massa muscular, a sua musculatura, por gordura. Tá? Acontece com todo mundo, com as gordinhas, com as magrinhas, com todo mundo. E aí a tendência é você ficar mais fraca, porque afinal de contas você perde mais a musculatura. Por isso que tem tanta mulher que tem osteopenia, que sofre com as osteoporoses, elas acontecem a partir daí. E quanto menos força eu tenho na minha musculatura, menos sustentação eu tenho no meu osso. Aí começa, né, um processo degenerativo, as artroses, bico de papagaio, hérnia de disco, começa toda aquela instabilidade nas articulações que vai diminuindo a sua qualidade de vida. Outra coisa que também está muito atrelada a isso que eu falei, da diminuição da força, que alguém já falou aqui na live, inclusive, problema de equilíbrio. Problema de equilíbrio. E a realidade é que esses problemas de equilíbrio, às vezes a gente nem dá conta que a gente tem, nem dá conta. Você só percebe que você não tem um equilíbrio bom quando você é colocado à prova. Então você vai fazer um passeio, alguma coisa ali, aí de repente você cai. E aí você vê, poxa, não estou conseguindo me equilibrar, né? Por quê? O equilíbrio, ele depende de que vários sistemas do nosso corpo estejam trabalhando direitinho para manter o teu corpo em pé. Com o passar do tempo, tem muitas pessoas que começam a perder o equilíbrio pela falta da força, mas também pelo excesso de medicação. Então, tem muitos remédios que eles afetam também essa parte mais cognitiva, essa parte mais neurológica. Por exemplo, relaxante muscular, né? Tem gente que faz uso de relaxante muscular praticamente todos os dias. E isso afeta muito. Tem até estudo mostrando, né, que para pessoas que têm mais de 60 anos é complicadíssimo, arriscadíssimo ficar tomando relaxante muscular, porque relaxa tudo. E aí o que vai te segurar se o músculo está relaxado, está dormindo? Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E o equilíbrio, ele é uma coisa muito importante. Por quê? Todas as vezes que você... Eu sempre tenho no MPO, por exemplo, no MPO tem um módulo para as alunas que ele é direcionado só para equilíbrio. Por quê? Todas as pessoas que têm problema nos pés, nos tornozelos, nos joelhos ou no quadril, ó, só quanta coisa, hein? Tem algum déficit de equilíbrio. Todas. Por quê? Porque você vai perdendo uma coisa chamada propriocepção. Você perde o senso
da sua articulação, você perde a estabilidade dela por conta de lesão, por conta de tendinite, de condromalácia, de bursite, de artrose, de artrite. Todas essas patologias, no fim das contas, uma hora, se você não faz movimento específico para trabalhar essa questão do seu equilíbrio, você pode fazer puxar o ferro que for. Não adianta. Não adianta. Tem que ter trabalho específico para equilíbrio, para que você consiga restaurar esse equilíbrio do teu corpo, recuperar e para prevenir as quedas futuras. Então já pensou, você aí que já tem uma osteopenia, você já tem uma osteoporose, por exemplo, e aí você já não tem força, né? Sua musculatura, né? Você tem artrose, por exemplo, você não tem força, porque se você tivesse, você não tinha essas patologias. Se você não estimular esse equilíbrio, não adianta você ficar fazendo só fortalecimento. Por isso que é importante a gente estimular com movimentos que sejam específicos para isso. Hoje eu até dei um recado lá na turma 20, que a gente está com as últimas vagas abertas para essa turma do MPO, para a turma 20, última turma do ano, e que hoje eu mandei o recado para elas, que eu liberei mais um presente para elas. Eu fico mandando mensagem para elas, para só contar a novidade boa, né? E aí hoje a novidade de hoje foi essa, para contar para elas que eu liberei um módulo só de equilíbrio para elas, que inclusive ontem eu fiz uma live de boas-vindas e teve gente que falou que tem labirintite também. Então, se você já tem, né, uma labirintite, se você já tem algum problema de visão, por exemplo, se você já tem uma osteopenia, uma osteoporose, se você tem dor no pé, no tornozelo, no joelho, no quadril e você não estimula, uma hora vai dar problema. Uma hora você vai perdendo a sua mobilidade, porque a mobilidade ela depende, uma das coisas é o equilíbrio. Outra coisa que você tem que prestar atenção, terceira coisa aí que você tem que prestar atenção. Se você percebe que a sua resistência física ela está diminuída. O que é resistência física, Vanessa? Por exemplo, ficar muito tempo em pé ou caminhar bastante tem a ver com a resistência física. Se você tem isso diminuído, se você não consegue ficar muito tempo em pé, você tem que ficar se apoiando nas coisas aí, escorando, tem que sentar, senão você não aguenta por conta da dor ou porque você já não tem força mesmo. Seu corpo não está dando conta. Ou quando você vai caminhar, você não aguenta, tem que parar na metade do caminho, fica lá, o que acontece com você? Isso aumenta o risco também das quedas, por isso que é tão preocupante. Outra coisa que você tem que reparar também, se você tá com uma vontade diminuída ou sem vontade, mais fácil, sem vontade de andar muito aí no seu dia a dia. Se você já está se tornando mais sedentária, se você já não consegue mais sentir aquela disposição, você não tem vontade de fazer as coisas, você meio que vai arrastando o dia, assim, sempre tem que dar uma deitada no meio do dia. Se você está percebendo isso também vai prejudicando muito as funções ao longo do tempo. Especialmente se você tem mais de 50, 60, 70, quanto mais a idade sobe, mais preocupante vira tudo isso. Por quê? Porque isso, gente, pode virar permanente, tá? Se você tem, outro sinal que você tem que perceber, se você tem, por exemplo, alguma lesão, se você tem alguma patologia, alguma coisa que afete os seus movimentos, assim, por exemplo, você sente dor no joelho, aí você não agacha, porque se você agachar, você sente dor no joelho. Quando você não levanta muito o braço, você não levanta muito o braço porque dói, incomoda o ombro. Quando você
por exemplo, não consegue fazer uma caminhada, porque quando você caminha, ou você sente dor na hora, ou você sente dor depois. Você não se sente bem, você não se sente confortável com o teu corpo. Parece que aquele corpo, tem aluna que fala isso, né? Parece que esse corpo não é meu, porque eu não tinha nada disso há alguns meses, alguns anos atrás. Eu tinha uma vida normal, eu não tinha limitação, né? Então, esses são os pontos mais importantes que você tem que reparar que está acontecendo com você. Por quê? Muita gente pode deixar o tempo passar, ignorar esses primeiros sinais, isso pode sim se tornar permanente. E quando a gente já tem mais idade, tem muitos idosos, tem muita gente que fica mais numa fase mais de isolamento mesmo, né? Porque os filhos já cresceram, já se formaram, já saíram de casa, né? Às vezes não tem filho que mora perto, não tem neto. Então, se sente mais sozinha. E aí dá menos vontade ainda. Dá menos vontade ainda de se manter ativa. E aí vai gerando outros problemas. Outros problemas vão acontecendo. Problema cardíaco, né? AVC, Alzheimer. Pode acontecer algum acidente dentro de casa mesmo, né? Escorregar em tapete, escorregar no banheiro, cair da escada, né? Cair do banquinho. Isso acaba acontecendo. E quando esses fatores começam a afetar mais a marcha, que é o movimento que a gente fala de caminhar, de andar, na fisioterapia a gente chama de marcha, tá? Chama de marcha. Isso pode, quando você tem a marcha afetada, quando você não consegue fazer o movimento de caminhar direitinho, por conta de tudo isso que eu falei anteriormente, você acaba sofrendo mais acidentes, pode ter fratura, essas fraturas podem não consolidar, pode ficar, aí sim, se tornar permanente, porque se você tem uma fratura, você tem uma osteoporose, por exemplo, aí o osso não vai grudar, e aí você vai ficar de cama, né? Eu lembro uma história, olha isso, gente, que absurdo, mas eu vou contar aqui pra vocês. Na época que eu fazia faculdade, na faculdade de fisioterapia, a gente se forma igual à faculdade de medicina, que você sai como se fosse um clínico geral, sabe? Na fisioterapia a gente estuda muito mais a parte de ortopedia, neurologia, né? Tem respiratória, mas tem várias áreas, tem dermato, tem preventiva, tem UTI, tem um monte de coisa, tem um monte de área que a gente passa. Então, o que aconteceu? Quando eu estava fazendo estágio na época de ortopedia, eu lembro de uma senhorinha, não era eu que atendia, era um colega meu que atendia. E essa senhorinha, ela vinha sempre de cadeira de rodas. E aí, ela tinha uma dor muito forte no quadril e pela idade dela, todo mundo achava, né? Ela veio com um diagnóstico, né? Era a clínica da faculdade, então era aquilo, né? Atendia gratuitamente, né? Então, caso você não saiba, na faculdade de fisioterapia a gente trabalha ali desde o terceiro, quarto ano, começa a trabalhar. De graça, não recebe nada, mas a gente atende, né? Faz atendimento ao público para ir pegando a mão, né? Para ir treinando, né? E ajudando as pessoas da sociedade mesmo. E essa senhora, ela tinha um diagnóstico que era de artrose de quadril. Então, esse colega estava lá tratando ela como uma artrose de quadril. Até que ele via que ela não evoluía, que não evoluía, que não evoluía, via que fazia exercício, tentava de tudo e não dava. Ela não conseguia movimentar muito a perna e ele achou esquisito. E ele falou, bom, é o SUS, mas eu vou tentar mandar uma carta, né? Mandou uma carta e perguntou para o médico, né? Muito, com todo carinho do mundo, como eu expliquei para as minhas alunas ontem, né? Quando a gente vai conversar com uma outra pessoa da área da saúde, ele mandou uma carta perguntando, eu poderia sugerir, né? Um raio-x, um exame básico, assim, só para a gente ver o que está acontecendo, que ela não está tendo evolução.
E na hora que chegou o raio-x, e essa senhora estava na cadeira de roda, ela tinha lá para uns 80 e poucos anos, por aí. Na hora que chegou o exame para olhar, eu lembro que aí o professor reuniu a gente na sala, né? E aí colocou lá o raio-x dela e falou, gente, olha aqui o que está acontecendo. Olha por que não está evoluindo o tratamento dela. A gente foi olhar, eu mostrei para vocês na outra live, mas deixa eu tirar aqui. Coitada dessa boneca que eu brinco de Barbie com ela, arrancando as pernas. Vou mostrar aqui um negócio. A gente tem no quadril o osso do fêmur, né? Aqui é esse osso grande da perna. E o formato do nosso osso da perna é um formato que chama bola e soquete. Por quê? É um formato assim, ó. Essa aqui é a cabeça do fêmur. Quando a gente pegou para olhar o exame dela, o que tinha acontecido? Ela não tinha uma artrose. Ela tinha uma fratura, assim, ó, que a cabeça do fêmur dela tinha saído. Só que ela tinha 80 e poucos anos e uma osteoporose. Então, por isso que não melhorava. Porque aquele osso não ia colar de jeito nenhum. Ela estava fazendo uma fisio para artrose de quadril, foi dado para ela um diagnóstico errado, né, gente? Às vezes acontece. Às vezes eu pego uns exames para olhar e a pessoa fala assim para mim, eu tenho dor no joelho direito. Aí eu falo, mas você tem certeza que a dor é no joelho direito? É no joelho direito. Pois então, você tem alguma coisa no esquerdo também, porque esse exame que tá aqui na minha mão é do joelho esquerdo. Eu já passei por isso algumas vezes. Então, veja só. Isso aqui, então, essa bola aqui, ó, a cabeça do fêmur estava totalmente separada. Então, não tinha como colar. Uma pessoa que tem osteoporose, o osso ele não cola de volta. Não cola. Quanto tempo leva, Vanessa, para uma pessoa recuperar de uma fratura? Mais ou menos um osso bom. Coitada, vai ficar sem fêmur aqui. Depois eu encaixo. Um osso bom, né, de uma pessoa que não tem problema nenhum, leva 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos ali para consolidar. Aí, na fase de consolidação, a pessoa tem que ficar paradinha mesmo, tá? Não tem outra alternativa, tem que ficar paradinha para que consiga grudar o osso. Agora, se você sofre uma queda, porque você não tem força, porque você não tem equilíbrio, que são coisas fáceis de você mudar e que dá para você mudar agora. Por exemplo, agora a gente está com inscrições abertas para MPO. Últimas vagas para MPO, inscrições abertas. Para você ver um vídeo com todas as informações, escreve eu quero aqui, que eu te mando o vídeo para você assistir com todas as informações sobre o método. E aí, quando você já sofre, então, essa queda, sofreu uma queda, você já tem chance de ter mais quedas ainda. Outra coisa que acaba afetando também é que a flexibilidade, né, as articulações, quando você para de se mover o tanto que você se movimentava antes, às vezes até por um estilo de vida, né, gente? Tem pessoas que tiveram a oportunidade, né, que têm mais de 50 anos e tudo mais, mas que tiveram, né, uma oportunidade de ter uma vida ativa, praticar esporte durante a vida, fazer alguma atividade. Mas tem pessoas que não, a maioria não teve. Porque antigamente achava-se que fazer exercício era uma coisa mais ligada a lazer, né? Não era uma coisa assim que era essencial para você se manter em pé em cima das suas próprias pernas, para que você conseguisse usar teu banheiro sem pedir para ninguém te limpar, para que você conseguisse tomar um banho sem precisar da ajuda de alguém, você ter autonomia, não é? Antigamente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem. Então, quando você vai perdendo essa mobilidade, isso vai fazendo com que você faça menos movimento no seu dia a dia e pode deixar o seu corpo cada vez mais fraquinho. E pode ser aí, pode abrir portas para outros tipos de patologia, como Parkinson,
né? Que o Parkinson, por exemplo, causa muita falta de equilíbrio, queda, lesão, fratura e até morte em alguns casos. Né? Eu gosto de trazer informações para vocês aqui, mas sempre positivas, mas eu tenho que abrir os olhos de vocês e falar dessa parte também, né? Então você acaba perdendo tua qualidade de vida no fim das contas. Porque tudo isso pode ser responsável pelas dores que você tem. Aparece dor no joelho, dor no quadril, dor na lombar, dor no ciático, né? Agora, quando você estimula tudo isso ao longo da tua vida e principalmente quando você chega nessa fase, porque não adianta você ter feito um monte de coisa antes e depois você achar que tua vida está resolvida. Ah, mas eu já tenho ali um histórico ali lá atrás, eu já fiz muito lá atrás na minha vida, agora eu acho que eu não preciso. Experimenta fazer isso para você ver. Se você estimula isso o tempo inteiro, você tem uma vida diferente das pessoas que estão próximas a você. Eu não sei se perto de você tem gente que tem mais qualidade de vida ou menos qualidade de vida. Eu sei que eu vejo toda a turma que entra, tem aluna que cuida da mãe, né, que cuida do pai, que cuida dos pais, que acaba cuidando de pessoas da sua família, né? Então, pensa, se você não tiver uma qualidade de vida boa, assim, para cuidar de outras pessoas, se você tem pessoas que dependem de você, aí fica como? Você vai esquecer de você para cuidar do outro? E eu entendo que a gente precisa cuidar, né? São pessoas que cuidaram da gente a vida inteira. Mas se a gente não se cuidar para poder cuidar deles, quem é que vai cuidar da gente e deles também? Tem esse ponto. Os movimentos, gente, eles têm que ser sagrados. Assim como você come todo dia, toma banho todo dia, escova o dente todo dia. Tem que ter uma rotina. Se você não tem, a sua mobilidade ela vai indo embora aos poucos. Mesmo que você ache que você tem uma super mobilidade, não se engane. Não se engane que quando você posta a prova, você vê que o negócio não funciona desse jeito. Não funciona, tá? E tem gente que perde um pouco para de olhar para si um pouco e aí esquece dessas coisas. E eu entendo, às vezes, e não é culpa sua, né? Você tem uma vida toda aí, casa para cuidar, trabalho, marido, filho, cachorro, papagaio, mãe, 1000 coisas para fazer. Mas se a gente não tem essa noção agora, depois essa atrofia pode ser maior, pode comprometer o neurológico, pode perder sensibilidade. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Vai sentindo aquela sensação de vertigem, tontura, né? E aí, isso vai deixando a vida cada vez mais pacata, mais triste, mais difícil, por conta da mobilidade. Então, pense nisso. Trabalhe para que você não chegue nesse estágio. E se você está nesse estágio, trabalha para sair disso agora. Você tem essa chance agora de sair disso. Basta você querer. Está nas suas mãos essa decisão. O que você não pode é se entregar. Se você se entrega, aí a imobilidade vem com tudo. Aí o corpo começa a não funcionar mais ao seu favor. E aí você vai depender das pessoas para fazerem as coisas mais simples. E eu sei que ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar por isso.
Ninguém. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ter que ter alguém para me ajudar a levantar da cadeira. Para ter alguém para ter que me levantar da cama, me ajudar a caminhar, me ajudar a usar o banheiro, para dar banho em mim. Você quer? Acho que não, né? Hoje em dia a gente está vivendo cada vez mais. Então, a gente não sabe a nossa hora. O que a gente sabe é o que dá para fazer até o dia que ele chamar a gente. É ou não é? Se a gente tem uma vida com mais qualidade, com mais movimento, a gente aproveita melhor as oportunidades da nossa vida. A gente consegue realizar os nossos sonhos, a gente consegue fazer o que a gente está disposta a fazer, a gente faz o que a gente quer fazer, não só o que a gente pode, a gente faz o que a gente quer quando a gente não tem dor. E a vida sem dor, ela é outra vida. A vida com mobilidade, ela é outra vida. Completamente diferente de uma vida de uma pessoa que tem que depender das pessoas para fazer as coisas mais simples. E se você identificou um desses sinais, pensa sobre isso. Se você não está pensando ainda na tua velhice, no teu futuro, em como é que vai ser, comece a pensar. Que quanto mais você trabalhar, mais cedo você começar a trabalhar para evitar esses problemas e não perder a sua mobilidade, a sua autonomia, melhor para você. Porque quem sofre não é só a gente, quem passa por isso. Quem sofre também é quem está perto. É ou não é? Eu acho até que sofre mais quem está perto do que, em alguns casos aí, né? Em algumas patologias que a pessoa, o neurológico fica afetado, que ela não tem uma noção. Tem até um estudo, que eu até ia falar para vocês aqui, acabei esquecendo. Um estudo que saiu recente sobre Alzheimer, né? Tem pessoas que têm mais chance, olha o trovão, tem pessoas que têm mais chance de desenvolver Alzheimer, né? Então, se você já tem alguém na tua família que tem Alzheimer, você tem que se cuidar. E foi feito um estudo e perceberam que as pessoas que têm mais força nas pernas, mais mobilidade, mais autonomia, têm menos chances de desenvolver Alzheimer do que as pessoas que não têm. Sabia? Foi feita uma pesquisa. Eu não lembro agora a universidade que fez, não foi no Brasil não, mas eu estava lendo esse artigo e realmente achei muito interessante, né? Olha só uma coisa que é lá, mas afeta o corpo e que você pode prevenir. Se você já sabe, tem alguém na tua família aí que tem, você precisa trabalhar tudo isso agora. Não espera você chegar num estágio que aí tá mais difícil de resolver, tá bom? E caso você tome a sua decisão, lembre-se que estamos com as últimas vagas para o MPO abertas. Em breve eu vou encerrar as inscrições para o MPO. Estamos com as últimas vagas. Se você comentar aqui embaixo eu quero, se você está no Instagram, você vai receber um link para um vídeo onde eu te explico todas as informações sobre o método, tudo que tem, como que funciona o método, quanto tempo de acesso, como que funciona a garantia, os bônus, pagamento, forma de pagamento e tudo mais. Está tudo detalhado nesse vídeo, tem tudo por escrito também nesse site. Dúvidas que você tiver, na página tem um chat, onde você pode chamar alguém da minha equipe e conversar, e falar, tirar a tua dúvida, tá bom? Só não deixa o tempo passar. Quanto mais o tempo passa, pior vai ficando se você não fizer nada para mudar. E se você quer começar a sua eliminação de dores no corpo, a hora é agora. Você pode começar imediatamente, se inscrevendo no MPO. Que você se inscrevendo, você já começa a ter ali, as primeiras aulas já estão liberadas para você acessar.
Você pode acessar de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Um beijo para você, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.